Fala galera, beleza? Hoje nós vamos continuar o nosso assunto de função exponencial e nós vamos abordar as funções exponenciais a partir dos fatores multiplicativos. Vamos ver também alguns gráficos e mais a seguir nós vamos entender as aplicações da função exponencial em juros compostos, crescimento populacional, entre outros, e tentar interpretar tudo isso. Vamos lá? Então tenho que começar falando um pouquinho sobre a definição da função exponencial. Então, seja um número real a maior do que zero e a diferente de 1, denomina-se função exponencial de base a função f, aqui sendo o domínio dos números reais e o contradomínio dos números reais positivos, definida por f de x igual a elevado a x, tá certo? Então, só para exemplificar o meu a, se eu tenho aqui o meu x, né, meu eixo das abscissas, eu tenho que só lembrar que o 0 e o 1, eles não fazem parte desse domínio, tá certo? Então, é o que está dizendo aqui na nossa definição. Bom, exemplos aí de funções exponenciais. F de x igual a 2 elevado a x. Olha aqui, a é igual a 2, maior que 0 e diferente de 1. Aqui, f de x igual a 1/3 elevado a x. A maior do que 0 e diferente de 1, entre 0 e 1. Outros exemplos aqui, ó, 0,6 elevado a x também. Aqui também, ó, maior do que 0 e diferente de 1. Da mesma forma, f de x igual a 3 elevado a x. Então, esses são exemplos aí de função exponencial. E temos aqui exemplos de funções que não são exponenciais. Por exemplo, f de x igual a, abre parênteses, menos 5 elevado a x. Por quê? O a aqui ele é menor do que 0. E a condição de existência de uma função exponencial seria a maior que 0 e a diferente de 1. Da mesma forma, para f de x igual a 1 elevado a x, não pode ser 1, senão você teria uma função constante, né? E potências aí de grau 2 e o x embaixo aqui, né? Não estando no expoente. O x tem que estar no expoente. Isso aqui já é uma outra função, a função de segundo grau que a gente viu anteriormente. Beleza? Bom, então dado tudo isso, eu quero mostrar para vocês, primeiramente, como calcular, como determinar alguns valores aí da função exponencial. Então eu tenho aqui f de x igual a 4 elevado a x. Como que eu faço para obter, por exemplo, quando o x for igual a 2? Então eu tenho aqui 4 elevado a 2, ou seja, 4 ao quadrado, 16. E se for x igual a menos 3? Vai ficar 4 elevado a menos 3. Como que a gente calcula isso? A gente pode inverter, né? 1 sobre 4 ao cubo. Podemos fazer assim, 1 sobre 64. Da mesma forma, quando x for igual a 0,5, como que ficaria? 4 elevado a 0,5, a gente sabe que é 4 elevado a meio. Isso aqui é como se eu estivesse tirando a raiz, né? Raiz de 4, raiz quadrada, ó, e 1 aqui. Igual a gente viu anteriormente. Isso aqui daria 2. Então, como que a gente calcula isso? Vocês podem usar a calculadora de vocês também. A calculadora científica fica muito fácil para vocês usarem e fazerem calcular essas expressões, tá bom? Dê uma pesquisada aí como calcular usando a calculadora científica. E a letra D ficaria assim, ó, m tal que, ele quer descobrir o valor de m, sendo que a resposta é 64. Então eu vou substituir isso aqui. Então quando x for m, o f de m dá 64. Foi isso que ele quis dizer. Então quando x for m, f de m dá 64. Então eu posso fazer como para resolver isso? Aí vocês têm que lembrar que eu posso colocar 64 na base 4. Porque se eu pegar aqui ó, 64 dividido por 4, dá 16. 16 por 4 dá 4. E 4 dá 1. Então eu posso escrever 4 ao cubo. 4 ao cubo é igual a 4 elevado a m.
E aí a gente tem uma propriedade, né? Quando tenho bases iguais aqui numa igualdade, eu posso igualar os meus expoentes. Então aqui m é igual a 3, tá certo? Então, foi só para poder a gente relembrar como que a gente calcula e como que a gente usa essa propriedade aqui final de bases iguais, a gente pode igualar os expoentes numa igualdade, tá certo? Então, falando um pouquinho sobre os gráficos da função exponencial, a gente sabe que A é a base da função exponencial e tem que ser maior que 0, diferente de 1. Então, eu tenho duas situações, A maior do que 1, que eu vou colocar esses dois exemplos aqui, f de x igual a 2 elevado a x e 3 elevado a x, e A entre 0 e 1, colocando mais esses dois exemplos que a gente viu anteriormente, 0,6 elevado a x e 1/3 elevado a x. Então, quando A é maior do que 1, o meu gráfico ele é crescente. E quando ele está entre 0 e 1, o meu gráfico ele é decrescente. Beleza, então vamos construir o gráfico dessa função aqui, atribuindo alguns valores para x e obtendo algum valor para y. Então vamos só atribuir valores aí para x e obter o nosso respectivo. Só para a gente poder treinar, tá certo? Então, quando x for menos 3, eu vou ter a seguinte situação. F de menos 3 vai ser 2 elevado a menos 3. Que a gente já viu que a gente pode inverter isso. Mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Ou seja, mesma coisa que 1 sobre 8. Então, quando x for menos 3, y é 1 sobre 8. Eu já tenho o meu par ordenado. Vamos fazer a mesma coisa aí para x igual a menos 2. 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, mesma coisa que 1 sobre 4. Então, quando x for menos 2, y é 1 sobre 4. Quando x for 0, eu vou ter 2 elevado a 0, que é 1. A gente já sabe disso. Então, 1 e 0. F de 1 vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Então, perceba, quando você vai aumentando os valores de x, está aumentando os valores de y. Está crescendo muito rapidamente, podemos interpretar assim. Para 2, a mesma coisa, ó. Vai ficar 2 elevado a 2, que dá igual a 4. Então, se a gente for montar o gráfico dessa função, perceba, ela vem aqui de forma assintótica a x. O que significa assintótica? Ela vem aqui muito próximo do valor de x, do eixo x, mas ela não toca no eixo x, tá certo? Então, ela vem aqui, vai crescendo e tendendo aí a infinito. Beleza? Com seus valores. Então, tá. Fizemos um exemplo para f de x igual a 2 elevado a x. Agora, vamos fazer para g de x, chamei aí, igual a 1 sobre 2 elevado a x. Vamos montar a mesma tabelinha. Vai ficar o seguinte. G de menos 3 vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 3. Posso fazer o quê? Inverter, né? Colocar 2 sobre 1 e aqui eu troco o sinal. Então, a mesma coisa que 2 ao cubo dá 8. Então, quando x for menos 3, y dá 8. Da mesma forma, para x igual a menos 2, eu vou ter meio elevado a menos 2. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2, que vai dar 4. Então, quando x for menos 2, y é 4. Quando x for 0, vai ficar meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E isso eu vou montando o meu quadro. Ó. Quando g for 1, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 1 sobre 2. Quando for 1, vai ficar 1 sobre 2. O que está acontecendo? Eu estou aumentando os valores de x e o valor de y está diminuindo. Ó, quando for 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Mesma coisa que 1 sobre 4. Então, a gente já conseguiu ver essa relação. É uma relação decrescente. Da mesma forma, ela começou muito alto, vai decrescendo e vai tendendo aí, a 0, mas ela não toca no eixo x, ela não chega a ser 0, tá certo? Então, percebam, valores entre 0 e 1 para a base A, valores entre 0
e 1, para A, a minha função ela é decrescente, beleza? Então, a gente pode concluir o seguinte, que eu tenho o domínio aí, são os números reais, o contradomínio pode ser os reais ou os reais positivos diferentes de zero, alguns livros usam assim. A imagem é o y maior do que zero. E para encontrar o ponto em que o gráfico toca o eixo x, basta a gente sempre fazer x igual a zero. Então, anteriormente, vou voltar aqui, a gente fez isso. Ó, quando a gente chamou x igual a zero, a gente viu que o y deu 1, e é exatamente o ponto que ele toca aí o eixo y, tá bom? Então, beleza. Uma outra questão é que o gráfico não toca o eixo x e não passa no terceiro e quarto quadrante. Isso aqui a gente vai colocar como um asterisco, porque tem umas observações a serem feitas, tá bom? Vou mostrar com os exemplos mais à frente. E por fim, para a maior do que 1, a função ela é crescente, e para a entre 0 e 1, a função é decrescente. Essas são as conclusões que a gente chega, tá certo? Vamos lá. Então, faço o gráfico das seguintes funções. Como que ficaria aqui? F de x é igual a 0,6 elevado a x. Bom, vamos fazer só um esboço gráfico sem ficar chutando valores. Aí eu vou deixar para vocês chutarem os valores, mas o comportamento do gráfico ele seria o quê? Eu tenho aqui y e x, né, ou f de x, tanto faz. Eu sei que minha função ela vai ser o quê? Ela vai ser decrescente, ela vai ser desse jeitinho aqui, ó. Não vai tocar o eixo x. E esse ponto aqui, quem seria esse ponto? Basta eu fazer x igual a 0, ficaria 0,6 elevado a 0, que dá o quê? 1. Então, eu tenho um esboço da minha função, ela é decrescente, e aonde ele toca o eixo x? No ponto 1. Da mesma forma aqui, para a letra B. Tem aqui meu gráfico, né? Y e x, e minha função ela é crescente, porque o meu A é positivo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E ela vai tocar num pontinho aqui. E quando o x for igual a 0, vai ficar 5 elevado a 0, que também dá 1. Tá certo? Depois a gente vai ver melhor isso. Então, tá aí o esboço dos dois gráficos, colocando os principais pontos, que no caso aqui é o ponto 1. E perceba que ele vai tendendo aqui, mas ele não toca o eixo x. Agora, construa o gráfico das funções abaixo. Aí eu tenho a função f de x é igual a 3 elevado a x. Essa daqui a gente já viu, né? A gente viu que ela é uma função crescente e que ela vai tocar onde? Em qual ponto? Basta fazer aqui, ó, f de 0, vai ficar 3 elevado a 0, que é 1. Então, ela vai passar aqui, ela vai vir assintótica, vai passar no 1 e vai crescer. Beleza? Essa é a minha função. Agora, perceba essa outra função que eu tenho aqui. F de x é igual a menos 3 elevado a x. Percebam, essa aqui é uma função composta. Se vocês repararem, eu tenho uma função g de x, que ela é 3 elevado a x. E a minha função f de x nada mais é que a negação, né, o negativo da minha g de x. E o que acontece? A minha f de x foi a que eu fiz anteriormente. Ela aqui, ó, crescendo aqui, né? Foi essa daqui, né? Crescente. Perceba, com o sinal de menos, é como se ela estivesse sofrendo uma reflexão. Ela vai ter o mesmo comportamento, só que do lado contrário. Então, é como se ela estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá certo? Então, a minha função f igual a menos 3 elevado a x, ela sofreu o que a gente diz uma reflexão. Então, a conclusão seria assim, ó, quando temos um sinal negativo na frente da equação, o gráfico sofre uma reflexão em relação ao eixo x. Então, perceba, eu tenho as duas funções praticamente iguais, só que uma com sinal menos na frente. Aí que vem a função que eu falei para vocês, ela só pode ficar no primeiro e no segundo quadrante. Então, se vocês perceberem, a função original, que é 3 elevado a x, ela fica nesses dois primeiros quadrantes. Mas se ela sofreu uma reflexão, aí ela acabou indo para o terceiro e quarto quadrante.
tá? Mas a função original não. Então o gráfico ele muda, ele acaba indo para um lado negativo, mas tem em mente a sua função original aqui, que é 3 elevado a x. Por exemplo, ó, construa o gráfico das funções abaixo. Eu tenho f de x igual a 3 elevado a x mais 1. Então perceba, eu sei que a minha função g de x, vamos pensar assim, ela seria 3 elevado a x. E minha f de x é como se fosse a g mais 1. A g mais 1. E como que é a função g de x? Ela é 3 elevado a x, ela é crescente. Só que ela é mais 1, ao invés de passar no ponto 1 aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai passar no ponto 2. Então, ela vai vir crescendo e vai passar no ponto 2. Basta você fazer x igual a 0. Vai ficar 3 elevado a 0, 1, mais 1, 2. Então, ela foi transladada em uma unidade. Mas perceba, o que a gente está observando sempre é a função original. Eu vou apagar aqui novamente, porque ele vai passar aqui no 2 e agora ele vai ser assintótico a quem? Ao 1. A 1 que ele é a minha referência, tá certo? Então, eu posso ter essas translações, tá, gente? Então, quando eu tenho uma soma ou uma subtração de um número na equação, o gráfico ele sofre uma translação em relação ao eixo x. Por exemplo, essa função aqui, letra B, f de x é igual a 0,4 elevado a x menos 2. Se a gente for pensar, a g de x é 0,4 elevado a x. E minha f de x é como se eu tivesse g de x menos 2 unidades. Então, vamos pensar só nesta aqui, g de x. É como se ela fosse decrescente e passasse aqui em 1, não é? Em 1, como a gente já viu. Essa aqui seria a minha g de x. Só que agora ela vai ser transladada para baixo em menos 2 unidades. Então, ela vai estar passando aqui no meu ponto menos 1. Vou apagar aqui. Apaguei aqui. Então, ela vai estar vindo, passando no ponto menos 1 e tendendo aqui, ou sendo assintótica, ao ponto menos 2. Perceba, por que menos 1? Porque basta eu fazer x igual a 0 aqui. Se eu faço x igual a 0, eu fico com 0,4 elevado a 0 menos 2. Isso aqui dá 1, menos 2, dá menos 1. Ou seja, ela vai passar exatamente nesse ponto e vai ser assintótica no menos 2. Então, essa parte de translação, ela também acontece. Então, na função exponencial, no seu gráfico, ela pode ter reflexão, ela pode ter translação, igual a gente viu. Reflexão é quando tem um sinal negativo na frente da função, translação quando eu estou somando, subtraindo. E uma outra, que a gente vai ver agora, é quando eu tenho uma multiplicação de um fator. E aí perceba, como que seria essa função aqui? F de x é igual a 2 vezes 3 elevado a x. A função original, g de x, é só 3 elevado a x. Então, a minha f é como se eu estivesse fazendo assim, 2 vezes uma g. Então, é como se eu estivesse multiplicando 2 vezes isso. Então, vamos pensar assim, ó, se eu faço x igual a 0, vai ficar 3 elevado a 0, que dá 1, vezes 2, então ele vai passar aqui no ponto 2. Então, é uma função crescente, beleza? Crescente, desta forma. Então, quando a gente tem isso, a gente tem uma multiplicação ou uma divisão, igual eu vou falar para vocês aqui, de um número na equação, o gráfico ele apenas será rearranjado por esse fator multiplicativo. A gente vai usar bastante essa questão aqui desses fatores multiplicativos. Por exemplo, essa letra B aqui, eu tenho f de x igual a meio elevado a x menos 3. Perceba, galera, eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Meio elevado a x, se eu fizesse assim, dividido por meio elevado a 3. Bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes, não é isso? Então, como se eu tivesse a minha g aqui, ó, a g agora, a g ela é meio elevado a x,
Então é como se eu tivesse assim, ó, f de x vai ser a g de x dividido por 1 sobre 8. Como se eu tivesse isso aqui, né? 8 vezes g de x. Vamos pegar essa função original. Se eu fizer f de 0, vai ficar meio elevado a 0 menos 3. Que eu vou ter meio elevado a menos 3. Que a gente já discutiu que a gente pode inverter e aí troca o sinal. Dá 8. O que a gente percebeu, né? Então, quando x for 0, ele vai ser o quê? Ele vai passar no 8. Então, a minha função ela é decrescente. E vai passar nesse ponto aqui. Por que ela é decrescente? Porque a base da minha função ela é entre 0 e 1. Então, eu posso também ter desta forma. Tá certo? Então, eu vou deixar aí essa atividade proposta para vocês tentarem fazer o gráfico dessas seguintes funções. Até mais, galera!